texto que nós vamos ler. Nós vamos aprender, eu gostaria da sua atenção, ninguém conversando, andando, nem mexendo em celular, e nem com conversas paralelas, para demonstrarmos assim nossa reverência ao santo culto, ao santo Deus, que se faz presente. O temor e a reverência a Deus são as coisas mais lindas que alguém pode mostrar, que um crente pode mostrar a Ele. Reverência. Vamos falar um pouco desse exercício espiritual, o jejum bíblico, uma prática esquecida pela igreja contemporânea, o jejum. Esse texto que eu li, que Jesus, ele vai tratar do jejum, Mateus 6, verso 16 ao 18, é isso que trata o capítulo 6, a relação do cristão com a sua nova natureza, a relação do cristão com Deus, agora com a sua nova natureza, e a relação dele com as práticas religiosas, como ele deve ser com relação ao ato de dar esmolas, usar de misericórdia, como o cristão deve ser com relação à oração, à comunhão com o Senhor, e como ele deve lidar, como ele deve ser com relação ao jejum. E é sobre o último desses três que nós vamos tratar, a prática do jejum, o jejum. O Senhor inicia o texto dizendo, quando jejuardes, é assim que ele começa, quando jejuardes. Ele não dá uma ordem para jejuar, nós não temos uma ordem para jejuar, ele usa aqui um pressuposto, pressupõe-se que já se jejua, ele não está pedindo para fazer porque pressupõe que já era uma prática comum. Eu não ordeno vocês fazerem algo que vocês já fazem, por isso o jejum aqui não foi ordenado, ele já era comum, por isso quando jejuardes, olha, na vida de vocês, lembra, vocês são cristãos, vocês jejuam frequentemente, eu vou lembrar algo aqui, quando vocês jejuarem, quando chegar a vez de jejuar novamente, vocês já vêm de uma sequência, é comum o jejum entre vocês, então eu vou só mostrar para vocês como deve ser feito, ok? Então aqui não há uma ordem, é uma pressuposição que o jejum já é uma prática comum. O que isso significa? Quando Jesus inicia, quando jejuardes, ele está ensinando que o jejum é uma prática regular da igreja. Ele está ensinando que nós devemos jejuar com certa frequência. Está dizendo que o jejum deve fazer parte da rotina espiritual do cristão. Deve ser uma prática observada pela igreja e pelos crentes do Novo Testamento. Primeiro ele vai dizer então que o jejum é uma prática comum, normal, e uma prática que era observada pela igreja. Não há dúvida, quando ele não dá uma ordem, significa que essa prática já era comum. Mas isso também aponta para uma ordem. Ele está dizendo que nós devemos jejuar com frequência. E o jejum, meu querido, tem sido uma prática esquecida pela igreja moderna. Nós vivemos hoje o chamado hedonismo. O que é o hedonismo? A busca pelo prazer. Tudo o que se faz é visando o prazer. Isso vem de correntes filosóficas de 2 séculos atrás, que a vida do homem consiste em ter prazer. Então quando ele viaja é buscando prazer, quando ele sai de férias é buscando prazer, quando ele faz compras, tudo é visando prazer. Ninguém descansa por descansar, ninguém compra por comprar, ninguém faz ato nenhum que não vise o prazer. É o hedonismo, e por incrível que pareça, existe também o hedonismo cristão, essas correntes que vêm do pós-modernismo, que vêm do iluminismo, também influenciaram o meio cristão, ou seja, o cristianismo é vivido em busca do prazer, as orações, os jejuns, os votos, têm como função alcançar prazer, utilizando a fé. E por causa do hedonismo,
essa prática tem sido esquecida. Ninguém quer sofrer, ninguém quer se abster de iguarias, das delícias desse mundo. Por isso tem sido uma prática esquecida. A igreja comete grave erro, desprezando este exercício elevadíssimo, exercício espiritual elevadíssimo, que é jejum. Estamos vivendo um tempo de conforto, prosperidade, e o jejum tem sido esquecido, tanto a sua prática, quanto o seu ensino. Não há ensinamento claro sobre o jejum, não há livros escritos sobre o jejum, não há conferências que abordam e explanam a importância do jejum. Esta prática, esse exercício espiritual, tem sido deixado de lado, tanto a sua prática, como o ensino ao seu respeito. Jesus foi bem claro: quando jejuardes. Eu pergunto a você, você jejua? Qual a última vez que você jejuou? Você jejua com frequência? Nós temos 40 citações sobre o jejum no Antigo Testamento e 30 delas no Novo Testamento. 70 citações sobre o jejum em toda a Bíblia. O jejum é uma prática regular na sua vida? Você jejua com frequência? Você, aliás, já jejuou alguma vez na sua vida? Você observa essa prática espiritual elevadíssima? Tem sido uma prática esquecida. No mundo de tecnologia, sofisticação, conforto, no mundo onde as delícias e os prazeres, as iguarias são postas às nossas mesas o dia todo, ninguém quer afligir a sua alma, ninguém quer ficar sem provar os manjares que são nos oferecidos. E a igreja de Cristo tem caído em grave erro, deixando de jejuar. Alguns atribuem isso à igreja católica, na sua falsa ênfase sobre o ensino de jejum. Se você notar, a igreja católica por muitos anos, inclusive agora, ela ensinou que o jejum é meritório, se jejua para se adquirir uma bênção, que o jejum é burocrático e religioso, se jejua em períodos específicos do ano, como na quaresma, se jejua por um determinado tempo imposto, 40 dias, fixos em determinado período, por propósitos religiosos. Por conta da falsa ênfase da igreja católica sobre o jejum, talvez os crentes, no desejo, no anseio de não cometer esse equívoco de jejuar litúrgica e religiosamente, eles foram para outro extremo, não estão jejuando de jeito nenhum, com medo de jejuar religiosamente, hipocritamente, como a igreja católica ensina. Os crentes pararam de observar, foram para outro extremo, e não estão jejuando. Alguns cristãos desconhecem por completo o que é jejum, ou quando ou por que devem jejuar. E alguns, mesmo se dizendo cristãos, nunca jejuaram em sua vida. Algumas pessoas, mesmo sendo cristãos sinceros, desconhecem completamente o que é jejum, e quando e por que devem jejuar. Talvez você está nesta categoria, você que me ouve, desconhece por completo algo sobre jejum, não sabe quando ou por que deve jejuar, e talvez alguns de vocês nunca jejuaram, ou nem entenderam que essa prática é comum no Novo Testamento. Mas o que é o jejum? O que é jejuar? Estou falando tudo sobre jejum, mas talvez você nem saiba o que significa essa palavra. O que é jejuar? Jejum é abstenção temporária de alimento ou água, por razões espirituais. A palavra jejum quer dizer ficar sem comer. E no contexto religioso, porque você conhece o jejum médico, você vai fazer um exame de sangue, vem em jejum, ou seja, sem comer nada. Jejum é ficar sem comer. Mas no contexto religioso, jejuar é a abstenção temporária de alimento ou água
por razões espirituais. É deixar de comer, deixar de se alimentar por algum tempo, em razão de coisas espirituais, de questões espirituais, que ele é usado para mortificar a carne, subjugar nossos desejos, elevar nosso espírito e nos humilhar diante de Deus. É para isso que serve o jejum. Para que você deixa de comer no contexto religioso? Como fim de mortificar a carne. O que é mortificar a carne? Suas inclinações pecaminosas, seus desejos. Se jejua para a carne, as inclinações, as pulsões carnais serem refriadas, contidas. Você jejua para os seus desejos serem subjugados. Por que é o jejum? O jejum é você impor sobre o seu corpo a abstenção de comida. É você exercer domínio sobre o desejo de comer. Você exercita sobre o corpo o domínio sobre o desejo de comer. Então os jejuns subjuga o nosso desejo. Em que sentido? Uma vez que você está acostumado com a prática de não ceder à vontade de comer, o corpo grita, as células, há uma alteração química que reage agressivamente, te fazendo com que você coma, e você não atende esse desejo, você vence. Amanhã, você está com a inclinação, e não é para comer, é para o adultério, é para a cerveja, é para o roubo. Amanhã a sua carne, ela te incita, ela te seduz a você atender o desejo dela para o pecado. Mas uma vez que você exercita a prática do jejum, que é dominar o desejo de comer, você também vai conseguir exercer o desejo de comer outras coisas, de experimentar outras coisas, que é o pecado. Então o jejum também nos ajuda a subjugar nossos desejos, nossas inclinações, elevar o nosso espírito, a nossa comunhão com o Senhor, nos levar mais perto da graça de Deus. E o jejum é para nos humilhar diante de Deus. O jejum é uma expressão de aflição e humilhação diante de Deus. Jejum não é dieta. Ninguém jejua para emagrecer. Ninguém jejua para passar fome. O jejum não é um fim em si mesmo. Ficar sem comer. O ato de ficar sem comer, ele vira um amuleto. Não. O jejum é feito para nós nos humilharmos diante de Deus. É uma expressão de aflição. Olha o que Davi diz no Salmo 35:13. Salmo 35:13. Mas quando a mim, quando estávamos enfermos, as minhas vestes eram saco. Eu humilhava, afligia a minha alma. Como que ele afligia a alma dele? Com jejum. E a minha oração voltava para o meu seio. O jejum tinha o propósito de afligir a alma, contristar, se humilhar diante de Deus. Era para isso que eles jejuavam. Era uma prática comum no Antigo Testamento. E o que levava eles a jejuar? Confessar os pecados, se lançar o rosto em terra, afligir a alma, mostrando arrependimento, contrição, pesar. E ele fazia isso como? Jejuando. Então é para isso que nós jejuamos, para afligir a nossa alma. No Antigo Testamento é ordenado apenas uma vez o jejum, é no dia da expiação. Oficialmente, a lei de Deus ordenava que somente no dia da expiação, Levítico 16:29, e Moisés vai dizer que este jejum do Yom Kippur, do dia da expiação, também devia ser feito com aflição de alma. Era com o sentido de ir até Jeová e confessar os pecados, quebrantado, afligido, arrependido. E isso tudo era externado no ato de ficar sem comer, de jejuar. Querido, aqui a Bíblia é clara. O jejum deve ser voluntário. A Bíblia não especifica no Novo Testamento o dia para jejuar. Não especifica uma data para jejuar. Não há uma data específica para se jejuar
no Novo Testamento. Não existe a quantidade de dias ou horas definidas no Novo Testamento que você deve jejuar. E também não se diz que tipo de alimento você deve jejuar. O que a Bíblia diz é que jejum é ficar sem comer. Agora, a quantidade de dias, o tempo, a data apropriada e o que eu vou deixar de comer é voluntário. É você quem deve escolher. É aquilo que Deus deve te dirigir. O jejum não é mecânico. Nós não jejuamos como os católicos. É na quaresma, um dia definido. Uma data definida. São 40 dias, um tempo definido. E você vai deixar de comer carne. Tem um alimento definido. O catolicismo ensina assim. Mas pode comer peixe. Para mim que ama peixe, é uma delícia o jejum da quaresma. A Bíblia não define isso. Então o jejum é voluntário. Você faz o dia e o momento que o Senhor tocar em você. Talvez você faz quando uma situação se parar diante de você e aquilo levar você ao quebrantamento, ali deve ser a data para jejuar. O tempo é aquilo que o Espírito colocar, dada a extensão do problema. Talvez a situação requer um jejum mais extenso. Você será levado a esse jejum mais extenso. O que jejuar? Talvez a situação também leve você a jejuar de acordo com aquilo que você está vivendo. Então é voluntário, não há data específica, quantidade específica, nem o que deixar de jejuar. Por exemplo, Daniel jejuou 21 dias. Mas Daniel não programou jejuar 21 dias. E engana-se quem fala, eu vou fazer o jejum de Daniel 21 dias. Não! Daniel se prontificou a jejuar até que Deus o respondesse. E Deus o respondeu no 21º dia. Por isso se consumou 21 dias. Mas não é um número dogmático, não é um número religioso para eu escolher. Não, ele foi jejuando e o voto que ele fez consistia em jejuar até que Deus respondesse. Por isso chegou no número de 21. 21º, o Senhor respondeu. Ele fez 21 dias. E fez só comendo legumes. Daniel foi inclinado a apenas comer legumes durante 21 dias. Já Davi, por exemplo, Davi fez um jejum total de 7 dias. Por quê? Foi o período que o filho dele adoeceu. Ele ficou sem comer. Quando o filho dele morre no 7º dia, ele para o jejum. Davi, por exemplo, foi levado a ficar sem comer, um jejum total, apenas bebendo água, por 7 dias. Neemias, por exemplo, quando ouve da situação do seu povo, fica um dia todo sem comer. Então note, são jejuns distintos, que cada um fez conforme a necessidade e conforme o que Deus colocou no coração. Um jejuou 21 dias, mas só comendo alimentos. Outro 7 dias, só bebendo água total. Outro 1 dia. Cada um conforme aquilo que se deparou, e aquilo que o Espírito conduziu, e aquilo que as suas proporções, suas faculdades, as dimensões do que ele suportaria, permitiram. Então, nesse caso, meu irmão, pastor, eu quero jejuar. Então, a primeira coisa que você tem que aprender a jejuar é ficar sem comer. Agora, o tempo, a data, o modo, é voluntário, é de acordo com a crise, a necessidade que estiver diante de você, e aquilo que o Espírito de Deus